Você já sentiu o gosto amargo da hesitação? Aquele instante paralisante em que as palavras certas somem da sua mente, o passo que deveria ser firme vacila e o mundo em sua marcha implacável segue em frente sem você? Olhe ao seu redor agora mesmo. Neste exato momento, alguém muito mais fraco, menos talentoso e menos inteligente que você está vencendo. Alguém está ocupando o lugar que deveria ser seu, colhendo os frutos que você plantou e recebendo o respeito que você desejava. Por quê? A resposta é simples e brutal. Porque essa pessoa parece mais segura, ela fala sem vacilar, age como se merecesse o trono, e o mundo, que é preguiçoso e carente de liderança, acredita nela. Enquanto você hesita, enquanto você pensa demais, enquanto você espera pelo momento perfeito, pelas palavras certas ou por um sentimento de validação que nunca vem, outro alguém toma o que é seu. A confiança não é uma característica de personalidade. A confiança é uma arma de guerra. E se você não a carrega no coldre, alguém certamente a usará contra você. Nicolau Maquiavel sabia disso há séculos. Ele observava os bastidores do poder e via a mesma cena se repetir. Os audaciosos avançam, mesmo que lhes falte habilidade técnica. Os hesitantes ficam para trás, apodrecendo em sua própria genialidade inútil. O poder não pertence aos melhores, o poder pertence aos mais convictos. Este vídeo é o seu ponto de virada. Não espere motivação barata ou conforto emocional. Estamos aqui para falar de controle. Você aprenderá a apagar a hesitação como quem limpa uma mancha de sangue. Aprenderá a falar como um soberano e a se mover como um homem que espera ser obedecido em silêncio. Assista com atenção absoluta, porque a partir deste segundo, sua fraqueza não será mais tolerada. Ela será arrancada e substituída por algo muito mais letal. Entenda uma coisa, você não nasceu fraco, você foi moldado para ser assim. Você foi esculpido pela repetição, pela recompensa social e pelas regras de uma sociedade que precisa de servos, não de reis. Você foi treinado para obedecer, treinado para buscar aprovação em cada olhar alheio e programado para perguntar silenciosamente: isso está bom? Eu posso agir assim? O que habita dentro de você agora, essa voz que te faz recuar, não é a sua essência. É um servo condicionado a agradar. É um cão leal que se encolhe diante do menor sinal de julgamento e espera pacientemente por uma permissão que nunca será dada. Aquela voz na sua cabeça, a que hesita, a que calcula o risco de ser criticado, a que pede desculpas antes mesmo de abrir a boca, essa voz não é você. Esse é o servo interior. E enquanto você não o eliminar, enquanto não o sufocar com as próprias mãos, você jamais será livre. Maquiavel não sussurrava, ele comandava. Ele não esperava ser compreendido pela massa medíocre. Ele agia e deixava que os outros se esforçassem para o acompanhar. Ele sabia que aqueles que pedem por poder não o merecem, e aqueles que o tomam não precisam de justificativa. Sua transformação real começa com uma inversão total de comportamento. Toda vez que o seu instinto de servo quiser te encolher, você deve se expandir. Toda vez que a sua mente quiser se explicar para alguém, você deve fazer uma pausa e permanecer em silêncio. Toda vez que o seu corpo quiser se desculpar por ocupar espaço, você deve encarar o interlocutor com uma calma gélida. A confiança perigosa não vem de um sentimento de estar pronto. Ela vem da audácia de fazer exatamente o que o seu servo interior jamais ousaria. Você vai andar mais rápido. Você vai ocupar mais espaço na cadeira. Você vai parar de concordar com a cabeça como um subordinado e vai parar de suavizar o tom da sua voz para parecer amigável. A partir de agora, suas palavras não são sugestões, elas são decisões finais. Confiança não é uma mentalidade passageira, é uma identidade de aço. E essa identidade é forjada na rebeldia, não contra as leis do mundo, mas contra aquela versão de você que ainda quer servir, que ainda quer ser o cara bonzinho. Você afia sua imagem, você amplifica o seu valor de mercado e a sua autoridade pessoal tão alto que as pessoas que antes te ignoraram agora terão que gaguejar ao pronunciar o seu nome. E quando elas tentarem voltar, e eu te garanto, elas sempre tentam voltar quando percebem o erro, você nem precisará rejeitá-las ativamente. Você simplesmente terá evoluído para uma estratosfera onde elas não conseguem mais respirar. Isso é controle real. Isso é o poder maquiavélico calculado. O objetivo nunca é a vingança barata, porque a vingança é uma emoção reativa e consome energia. O objetivo é a irrelevância do outro.
Você reaparece no radar deles apenas quando seu sucesso for tão gritante que eles não possam evitar a humilhação de terem te subestimado. Você não precisará dizer uma única palavra de sarcasmo. O seu olhar de indiferença absoluta fará todo o trabalho. Essa é a transformação final, de postura para identidade. Você não é mais moldado pelo que os outros pensam ou fazem. Você é quem molda a temperatura da sala. Você é quem define as regras silenciosas do jogo e você é quem decide o resultado antes mesmo de começar. Você não precisa ser amado, não precisa ser compreendido e não precisa de nada de ninguém, porque agora você não pertence a ninguém a não ser a si mesmo. E é exatamente essa independência radical que te torna aterrorizante para os manipuladores e magnético para os que buscam liderança. Lendas não são construídas com barulho, fama passageira ou sorrisos para fotos. Lendas são forjadas em silêncio poderoso, clareza gélida e consistência implacável. Você não precisa anunciar que mudou. As pessoas sentirão a mudança no peso do seu andar, na ressonância do seu tom de voz e principalmente na qualidade da sua ausência. Você se tornou o homem que as pessoas observam de longe, tentando decifrar. Aquele que costumava perseguir a aprovação agora é o padrão pelo qual os outros se medem. Aquele que costumava pedir permissão agora decide o destino dos outros. Esta jornada não foi apenas sobre ter confiança, foi sobre o domínio mental, emocional e psicológico absoluto. Você não está aqui para se encaixar em um sistema que foi desenhado para te manter pequeno. Você está aqui para mover as peças, para dobrar a realidade à sua vontade e para assombrar a memória daqueles que cruzarem o seu caminho, mesmo que você nunca mais diga uma palavra a eles. Reis não imploram por reconhecimento, eles existem e o mundo, por necessidade e instinto, se remodela ao redor deles. A jornada de desprogramação já começou, não nas suas mãos, mas nas suas entranhas. O desconforto que você sente agora é o sinal de que o servo interior está morrendo, e isso é bom. A lucidez é a sua única bússola neste deserto de falsidade. O que vive a partir de agora é a sua coragem de ser um estranho no ninho dos medíocres, de sustentar o olhar onde todos os outros desviam e de manter a calma onde todos os outros entram em pânico. Se este conhecimento tocou a sua fibra mais profunda, se ele despertou a fera que estava faminta na gaiola da sua alma, então este é o seu pacto silencioso. Não aceite mais as mentiras convenientes que te dizem para ser manso. Há apenas o estilhaço da sua antiga máscara e o nascimento de algo indomável, algo que eles jamais poderão gerenciar, rotular ou controlar. Que o seu silêncio se torne o seu maior grito de guerra. Que das cinzas daquele homem que buscava a aprovação renasça um soberano inabalável. O mundo está esperando para ver quem você realmente é sob a pressão do tempo. Mostre a eles que o jogo agora é seu. Comente abaixo: eu sou o inabalável. E que essa seja a última vez que você precisa afirmar o seu poder para o mundo, porque a partir de agora o seu silêncio dirá tudo. O silêncio e a ausência de reação devem ser as suas maiores armas, não as suas feridas abertas. Isso é o que significa tornar-se psicologicamente inalcançável. Não se trata de não sentir nada. Você sentirá a raiva, sentirá o ego, sentirá a dúvida, mas você não agirá sobre nada disso, a menos que tal ação sirva cirurgicamente ao seu resultado final. Quando alguém te testa, você não ataca de volta. Você simplesmente não mostra nenhum desconforto visível. Sua mente não é uma praça pública onde qualquer um pode entrar e fazer barulho. Sua mente é uma fortaleza de pedra, e você é o único que decide quem atravessa os portões. A maioria dos homens é tão fácil de controlar que chega a ser risível. Diga a eles que não são bons o suficiente e eles passarão horas se explicando excessivamente. Diga que eles são incríveis e eles te perseguirão como crianças em busca de mais doce. Afaste-se emocionalmente e eles implorarão por uma conexão, perdendo toda a dignidade no processo. Isso não é poder, isso é programação social de baixo nível. E até que você quebre esse código, você sempre será a ferramenta no plano de outra pessoa. A reprogramação começa com a eliminação total da necessidade de ser compreendido. Esse é o vírus raiz da fraqueza humana.
o desejo desesperado de se explicar, de ser visto como o cara certo, de ser validado pelas suas intenções puras. É exatamente isso que te torna controlável. Coloque isso na sua cabeça. Você não existe para ser compreendido pela maioria. Você existe para mover o mundo ao seu redor de forma estratégica, silenciosa e implacável. A mente maquiavélica não persegue a aceitação, ela controla o acesso. Você não quer ser o convidado de honra que implora para entrar em todos os lugares. Você quer ser a presença cuja ausência é sentida como um vácuo de autoridade. Você quer que as pessoas se perguntem o que acontece nos bastidores da sua mente e por que elas não têm mais permissão para chegar perto. Elimine o medo da rejeição. A rejeição parece uma ferida profunda para o homem fraco, mas para o poderoso ela é apenas um sinal estratégico, um filtro necessário. Entenda isto, a rejeição não é pessoal, é posicional. As pessoas rejeitam o que acreditam que podem sobreviver sem. Se alguém disse não para você, ou se alguém te excluiu, isso significa apenas que essa pessoa acredita, erroneamente, que não perderá nada com a sua ausência. Isso não é um insulto à sua essência, é uma informação valiosa sobre a percepção de valor dela. Use essa informação. Se eles acreditam que podem viver sem você, dê a eles exatamente o que eles querem. Desapareça. Retire sua presença como se estivesse retirando um suprimento de oxigênio de uma sala. Não ofereça explicações, não faça despedidas dramáticas e não tente provar o seu valor através de palavras. O valor é provado através da escassez e da evolução silenciosa. Enquanto eles sentem o vazio deixado pela sua autoridade, você constrói o seu império em segredo. Maquiavel dizia que os homens devem ser bem tratados ou aniquilados, porque eles se vingam de ofensas leves, mas não conseguem se vingar das graves. Portanto, não perca tempo ferindo sentimentos com discussões bobas. Torne-se irrelevante para os pequenos e inalcançável para os medíocres. Faça o seu silêncio ser mais ensurdecedor do que as suas antigas discussões. Faça com que eles se perguntem meses depois para onde você foi, quão longe você chegou e como eles foram estúpidos o suficiente para perder o acesso a alguém como você. A rejeição só tem poder sobre você se parecer que você estava perseguindo algo. Quando você para de perseguir e começa a atrair através da competência fria, a rejeição morre por falta de combustível. A maioria das pessoas vive em uma névoa de confusão, sem saber quem as respeita de verdade e quem apenas as usa. A rejeição corta essa névoa como uma lâmina de aço. Agora você sabe quem é cego. Agora você sabe onde o seu poder ainda não teve impacto suficiente. O que você faz com isso? Você refina sua vantagem. Desacelere o ritmo da sua fala. Remova toda e qualquer energia nervosa ou pressa de ser ouvido. Soe como alguém que não tem absolutamente nada a provar e que tem o controle total sobre os próprios batimentos cardíacos. Soe como um homem que já tomou sua decisão e que está apenas esperando o resto do mundo se organizar para alcançá-lo. Você não vence uma conversa sendo o mais barulhento. Você a vence falando de uma forma que faz as pessoas sentirem que suas palavras não são sugestões, são fatos da natureza. É assim que os generais falam antes da batalha. É assim que os reis falam antes de retomar o que é deles por direito. E se alguém ousar te desafiar, nunca, em hipótese alguma, entre em modo defensivo. Não discuta, não tente provar que está certo através de explicações lógicas. Apenas redirecione ou use a indiferença. Um simples "eu discordo" ou um direto "isso está incorreto", seguido de um silêncio absoluto, é mais devastador do que uma hora de debate. Quando você se recusa a debater sua posição, você sinaliza algo aterrorizante para o oponente, que a sua realidade não é negociável, que você não está ali para pedir opinião, mas para estabelecer a verdade. Confiança não é volume de voz. Confiança é gravidade. É o peso invisível que faz com que, quando você fala, a sala se cale e os outros sintam que devem ouvir. Não pelo barulho, não pela arrogância,
mas pela certeza inabalável de que você não está tentando estar certo. Você simplesmente está. Confiança sem controle é mera decoração. Você pode aprender a andar de cabeça erguida, pode treinar sua voz para soar firme e pode ocupar espaço com autoridade. Mas se qualquer pessoa ainda for capaz de te tirar do sério com uma única frase, você não é poderoso. Você está apenas fantasiado de poder e continua exposto e vulnerável. É aqui que a maioria dos homens falha miseravelmente. Eles dominam a presença física, dominam o discurso público, mas suas emoções ainda pertencem a todos os outros. Um sussurro de desrespeito e eles entram em modo defensivo. Um elogio barato e eles amolecem como cera. Um silêncio prolongado do outro lado e eles entram em parafuso, tentando preencher o vazio. Entenda de uma vez por todas, você não é livre enquanto não dominar a guerra invisível que acontece dentro da sua própria mente. E essa soberania começa com a reprogramação radical da sua identidade. Maquiavel entendia essa dinâmica como ninguém nas cortes sangrentas do poder. Ele não temia inimigos declarados, ele temia a dependência emocional. Ele não confiava no afeto das massas, porque o afeto é volátil. Ele confiava no controle, porque o controle é constante. Uma vez que as pessoas ao seu redor descobrem o que te move, o que te irrita ou o que te faz sentir medo, elas deixam de te respeitar e começam a te gerenciar. E homens gerenciáveis são ferramentas descartáveis. Eles são usados enquanto são úteis e jogados no lixo no momento em que se tornam um fardo. Se você quer ser intocável, você precisa parar de ser o homem que reage e se tornar o homem que calcula. A partir de hoje, cada interação sua será um exercício de análise fria. Alguém tenta te insultar ou te diminuir na frente dos outros, você não se explica, você não contra-ataca com raiva e você não demonstra mágoa. Você observa. Você extrai dados como um legista examinando um corpo. O que essa pessoa está tentando obter de você com esse insulto? Ela quer a sua atenção? Ela quer parecer superior para esconder a própria insegurança? O que ela está revelando sobre si mesma ao tentar te ferir? Quando você analisa, em vez de reagir, você retira o controle das mãos do agressor e o coloca nas suas. Alguém te elogia excessivamente? Não se derreta. Não deixe o seu ego inflar. Analise. Por que esse elogio veio agora? O que essa pessoa quer em troca? O elogio é uma ferramenta de sedução ou uma manobra de distração? Da mesma forma, se alguém te ignora, não entre em pânico buscando ser notado. Torne-se ainda mais frio e mais focado. Confiança a este nível não tem nada a ver com ser querido. Trata-se de fazer com que os outros questionem a própria posição e a própria importância apenas por estarem perto de você. Você se porta como se já tivesse vencido a guerra, não com uma arrogância infantil, mas com a paz de quem já escolheu a si mesmo acima de todos os outros. Se eles te respeitarem, ótimo. Se não respeitarem, melhor ainda, porque a indiferença à aprovação alheia é a forma final e mais pura de poder. E se a sala não era sua quando você entrou, eu te garanto, quando você sair, eles se lembrarão de você como se fosse o dono do lugar. Não porque você exigiu isso aos gritos, mas porque você foi o único que não precisou de nada de ninguém ali dentro. Palavras não são apenas vibrações sonoras, palavras são armas de precisão. E a verdade lamentável é que a maioria dos homens fala como se estivesse pedindo desculpas por existir. Você consegue identificá-los instantaneamente em qualquer café, escritório ou reunião. O tom de voz deles sobe levemente no final de cada frase, transformando afirmações em perguntas disfarçadas. Eles usam risadas nervosas para suavizar opiniões. Eles se afogam em um mar de eu acho,
talvez e não tenho certeza. Eles falam como se estivessem implorando por uma licença para ocupar oxigênio. Isso não é comunicação, é autossabotagem pública. Maquiavel entendia a mecânica oculta do discurso. O poder nem sempre reside no conteúdo do que você diz, mas no peso da certeza com que você entrega a mensagem. Quando você fala como se não pudesse ser contestado, as pessoas param de analisar a lógica das suas palavras e começam a se submeter à força da sua convicção. O ser humano não é um animal lógico, é um animal emocional e hierárquico. As massas não seguem a verdade nua e crua, elas seguem aquele que parece mais certo do que diz. Se você soa seguro, o mundo assume que você tem razão. Se você hesitar por 1 milissegundo, o mundo assume que você não vale o tempo de audição. Sua voz maquiavélica deve ser lenta, calma e terminal. Você deve falar como se suas frases fossem decretos reais, não rascunhos abertos a sugestões. Fale como alguém que já deu a ordem e está apenas esperando o tempo necessário para a execução. Não importa se você está em uma sala cheia de doutores, especialistas ou bilionários. Se você soar como uma decisão final, eles se renderão ao seu ritmo. Esta é a regra fundamental. Soe como o fim, nunca como o começo de uma discussão. E aqui está o segredo que os livros de etiqueta nunca vão te contar. Você não precisa falar com frequência para ser o homem mais respeitado da sala. Na verdade, quanto mais você fala, mais você se torna comum. Quanto mais você explica, mais chances você dá aos outros de te decifrarem, de encontrarem buracos e, o que é pior, de pararem de te temer. Fale menos, mas faça cada palavra carregar o peso de 1 tonelada. Quando você decidir abrir a boca, elimine toda e qualquer suavidade, sem preenchimentos inúteis, sem justificativas não solicitadas, sem pedidos de desculpa implícitos. Nunca termine uma frase dizendo "faz sentido" ou "você me entende?". Essas são rotas de escape para os fracos que têm medo de serem incompreendidos. Queime essas pontes. Diga o que tem a dizer, coloque o ponto final e pare exatamente ali. Deixe que os outros lidem com o silêncio desconfortável que se segue. O silêncio após uma declaração forte é uma prensa hidráulica sobre a mente alheia. Ele desafia as pessoas a te contestarem e a vasta maioria recuará. Por quê? Porque o seu silêncio sinaliza que você tem muito mais armas guardadas do que as que já mostrou. Eles terão medo do que mais você poderia dizer se fosse provocado. Entenda de uma vez por todas, o tom da sua voz é a sua verdadeira identidade hierárquica. As palavras são apenas a espuma na superfície, mas o seu tom, firme, deliberado, profundo e constante, diz ao mundo exatamente onde você está no tabuleiro. Você quer subir na hierarquia? Abaixe o tom da sua voz. Aqui está a sua primeira regra de ouro. Se algo te diminui, elimine-o. Um pensamento de dúvida, elimine. Um hábito de submissão, elimine. Uma pessoa que treina a sua autoridade, elimine da sua vida. Se algo te faz hesitar, confronte. Se algo te torna fraco, negue. Se você sentir a tentação de ser aceito por um grupo medíocre, ria disso. O mundo vai te implorar para ser gentil, educado e previsível. Mas aqui está a verdade maquiavélica que eles escondem de você. Homens bons são instrumentos. Eles são usados para construir o sonho dos outros. São descartados quando perdem a utilidade e são substituídos sem qualquer remorso. Homens poderosos não buscam ser bons. Eles buscam ser precisos, medidos e calculados. Tudo começa aniquilando aquela pequena voz dentro de você que ainda implora por um tapinha nas costas. Você não precisa de permissão. Você não precisa de validação externa. Você precisa apenas da disposição feroz para se tornar temido. Não pelos outros, mas pelo seu antigo eu. Quando o servo morre, o soberano desperta. Homens verdadeiramente poderosos não chegam de forma barulhenta ou espalhafosa. Eles chegam com presença. Uma presença que não é construída através da voz alta, mas através do silêncio, da quietude e do olhar. Você não precisa ser o centro das atenções. Você não precisa ser gostado por todos na sala. Você só precisa que a atmosfera do ambiente mude no momento em que você cruza a porta. É assim que um homem se move quando é o dono legítimo do ambiente.
Não porque alguém lhe deu um título, mas porque ele se comporta como se o lugar sempre tivesse pertencido a ele. Maquiavel compreendeu essa dinâmica nas cortes reais da Itália. Ele via que aqueles que realmente governavam nem sempre eram os reis com coroas de ouro. Às vezes o poder real emanava do homem parado no canto, que mal falava, mas que quando abria a boca, fazia toda a corte se inclinar para frente para não perder uma única sílaba. O silêncio é uma ferramenta de controle absoluto. Você pensa que falar sem parar te torna dominante? Pense de novo. Falar demais te torna previsível, vulgar e fácil de decifrar. O homem quieto é a verdadeira ameaça, porque ninguém sabe o que ele está pensando, ninguém sabe onde ele vai golpear e ninguém consegue prever seu próximo movimento. Ao entrar em uma sala, você não busca permissão com os olhos. Você não olha ao redor buscando aprovação ou um lugar onde você se encaixa. Você entra, você observa e você absorve. Você deixa os outros se apressarem, tropeçando em suas próprias palavras para provar seu valor, enquanto você apenas calcula o cenário. Sua postura deve falar quilômetros antes da sua boca. Você deve se mover lentamente, não por insegurança, mas porque você não tem pressa. Pressa é um sinal de submissão ao tempo de outra pessoa. Predadores não correm, a menos que seja o momento exato de atacar. Até lá, eles esperam com uma calma perturbadora. A maioria das pessoas ao seu redor nem percebe o quão rápido se move, o quão rápido fala e com que frequência interrompe os outros, porque elas estão desesperadas para impressionar, porque ainda estão sob o julgamento invisível de alguém. Mas quando você entra com a mentalidade de dono, você não fala para impressionar ninguém. Você fala para decidir. Cada frase sua deve carregar a finalidade de um martelo batendo em um prego. Cada palavra deve soar como uma conclusão, não como o início de um debate. As pessoas começarão a te ouvir de forma diferente quando perceberem que você não está ali para negociar a sua realidade. Elas não vão te desafiar, elas vão se calibrar a você. Elas vão ajustar o tom delas ao seu. E quando os outros falarem, você espera. Deixe que eles revelem as cartas primeiro. Deixe que eles mostrem a fome deles, a insegurança deles, a necessidade desesperada de serem notados. Quem fala primeiro geralmente entrega o que teme. E uma vez que você sabe o que o outro teme, você pode dobrá-lo à sua vontade sem esforço. Você não persegue a energia da sala, você cria sua própria gravidade.